falando de Jesus para você. Rádio Paz e Luz, todos os domingos, né? Das 9 até 1 da tarde. Estamos ao vivo aqui na Rádio Paz e Luz, falando de Jesus, tendo as participações, lendo a Bíblia, fazendo a corrente forte de oração. Daqui a pouquinho iremos fazer aquela oração de corrente forte. Como é essa corrente, pastor? É onde você ora pelos outros e os outros oram por você. É assim, por isso nós falamos corrente, um ligado ao outro, né? Em oração. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Então estamos com bem mais do que 2. Estamos aqui em transmissão para 22 países. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pois bem, sobre as dúvidas, né? Na verdade, na vida, nós vivemos em uma ilha de certeza, rodeados por um oceano de dúvidas, de incertezas, né? São tantas incertezas no mundo que nós temos que nos ligar nas certezas. A filosofia helenista, que nós seguimos, né? É uma filosofia cheia de perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que será? Que será? Que será? Que será? O que será? Que será? E que será? Que será? Mas a filosofia helenista, ela, ou seja, dos gregos, ela cria poucas respostas. Temos que seguir uma filosofia onde as respostas elas sejam mais fortes do que as perguntas. Porque se nós construímos o nosso castelo só com dúvidas, com perguntas, esse castelo ele não vai ser nada. Ele não vai conseguir nada, porque em tudo há dúvida. Você tem que construir o seu castelo em cima das certezas. Apesar de serem poucas, elas são suficientes e sólidas para construir a sua vida. Então não entre muito na dúvida. Eu estava com a Alcione estudando, aí eu comecei a estudar sobre a Terra redonda, aí depois veio um bocado de cientista dizendo que a Terra era quadrada, e a gente ficou, quadrada é redonda, é mais ou menos quadrada, a metade é redonda, a metade é quadrada. E eu fiquei a semana toda enchendo o saco de Alcione. Quando a Alcione vinha perguntar qualquer coisa, eu dizia, eu só sei que a Terra é redonda. Há controvérsias. A Terra é quadrada, o homem foi à Lua, não foi, foi à Lua, não foi, o homem e isso e aquilo, então são muitas coisas. Se nós nos ligarmos a essa multidão de dúvidas, então a vida será algo incerto. Como a dúvida não tem chão, não tem piso, não tem base, assim é a vida daqueles que vivem cheio de dúvidas, né? As pessoas podem ficar doentes de dúvidas, né? Eu conheço pessoas que, se você disser 1 hora da tarde, ele diz, há controvérsias, que naquele relógio ali é 1:05 e naquele ali é 10:1. Então você tem que ter uma certeza na vida, tem que procurar o chão, a rocha, e não um mar de incertezas cheios de filosofias de dúvidas, né? Nós não vivemos em cima de dúvidas, nós vivemos em cima de certeza. Ou seja, a pessoa que... Imagina um médico, né, começar a viver em cima de incerteza, de conjecturas. Então esse médico não vai ser nada. Ele tem que saber fazer a operação, nem que seja no modo antigo, mas tem que saber fazer. É o que ele sabe, é a certeza. Essa tripa se emenda com aquela outra tripa e pronto. Não, mas será? E que será? E que será? Que será? E será que será? E hoje encontramos pessoas doentes de dúvidas. Tudo que você falar para eles, o céu é azul. Há controvérsias. Talvez o céu não seja azul. Talvez o planeta Terra não seja redondo, seja quadrado. Talvez a Antártica é o final do mundo. Talvez o cometa bata na Terra. Talvez. E tome, talvez. Tome, bichinho, tome. Talvez. Será que será? E esse cara fica rodando que nem o redemoinho e não consegue ser nada na vida, né? Nem cristão consegue ser, porque há controvérsias.
Não, porque Jó viveu num período pré-diluviano. Há controvérsias. E ele fica doente de dúvidas. Existem algumas pessoas que ficam doentes no seu pensamento. As principais doenças que encontrei, inclusive no mundo evangélico, são dúvidas. Aquelas pessoas que estão sempre em dúvida, sempre colocando o ponto de interrogação. A vida delas é uma interrogação. Inclusive teólogosão. Tem os teólogozinhos e tem os teólogosão. Então, tudo tem. Há controvérsias. Esse texto no original, mas não existe original, meu irmão. Mas tal. Não, nós não podemos viver em cima de uma interrogação, né? E o outro é doenças de acusações. Alguns cristãos desenvolvem isso. E em 20 minutos, você conversando com essa pessoa acusa o Papa, Deus e o mundo. Infelizmente, essa semana eu tive contato com alguns desse tipo de gente. Que basta você fazer, é isso mesmo. É desse jeito. Só precisa dizer isso, e ele vai. Pastor fulano, pastor ciclano, pastor. Toma acusação, tome fulano acha isso, fulano acha aquilo. Pronto, liga a metralhadora e o cara fica, é mesmo, né? Virgem Maria, é mesmo, é? E ele pronto. Aquela pessoa, ela tá doente, né? Ela acusa Deus, o mundo e o Papa. E se você ajudar essa pessoa, você será um forte candidato ou candidata a ser alvo de acusações, né? Porque é uma doença, é como fosse uma maneira de se sentir melhor do que os outros. Se fala em prosperidade, é porque fulano é que esse crânio tem avião e não sei o que lá. Se fala em cura, é porque aquela cura é falsa, não sei o que lá e tal. Se fala em palavra de Deus, há controvérsia, existe erro no ensinamento. Então ele nunca chega a um equilíbrio. É um equilíbrio dentro dele mesmo. Com 30 anos de cristianismo, de evangélico, eu já encontrei pessoas assim, a tal ponto de tem gente que eu não consigo passar perto dele 15 minutos. Porque se você ficar perto deles 15 minutos, eles parecem que estão com raiva do mundo. É alguma frustração que essas pessoas têm, e elas lançam em tudo quanto é liderança. Tudo é do diabo, tudo é do cão, tudo é mala, cachorro, ladrão, safado. Então a pessoa dessa é uma doente espiritual. E também a dúvida, né? Dúvida, todos nós temos de tudo, mas não podemos viver de dúvida. Temos que viver de fé. Dúvidas, fulano, sua esposa é fiel. Será? Seu esposo é fiel. Há controvérsias. A igreja fulano então é uma bênção. E fulano e ciclano e beltrano. Ou seja, ele está sempre atacando, mesmo sem ser atacado. É como se ele fosse a melhor pessoa do mundo e todo mundo fosse safado, ladrão e cachorro. Isso é uma doença mesmo. Na minha opinião, é quase como se fosse uma esquizofrenia. E essa pessoa repete. Inclusive encontrei algumas pessoas que ficaram loucas assim. Dentro do mundo evangélico. A pessoa era de uma igreja, depois era para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, aí sai, o adventista não presta, a igreja Assembleia de Deus não presta, fulano não presta, pastor fulano, e a metralhadora dele sempre apontado para as pessoas mais próximas. A gente não vê ele acusando a bruxaria, a macumbaria, não, é só acusando os deles mesmos. Ou seja, ele diz que é evangélico, mas senta o cacete em tudo que é evangélico. Diz que é católico, mas senta o cacete em tudo que é católico. Diz que é cristão, mas assenta o cacete em tudo que é cristão. E isso é uma doença terrível. Eu acredito, você que está me ouvindo do outro lado aí, tanto no YouTube, na rádio, no aplicativo, no site, no livro Enigma dos Sonhos, eu tenho certeza que você já encontrou pessoas assim. E tenhamos cuidado de não ser assim, porque isso pega. Isso é uma doença que pega.
Isso pode acontecer com igreja, com pessoas, com família. Por exemplo, já acompanhei pessoas que viviam na rua passando fome. Encontraram uma esposa maravilhosa e uma família maravilhosa que acolheu. Em menos de um ano, ele tinha brigado com toda a família. Só não brigou com a esposa mais ou menos. Então, o pai da esposa não prestava, o irmão da esposa não prestava, a irmã não prestava, o tio, o cunhado da esposa não prestava, ou seja, o irmão da esposa da esposa do esposo, a família. Então, em 20 minutos de conversa com essa pessoa, eu acho que só quem prestava era o diabo, porque ninguém prestava da família. A raça era toda safada, sem vergonha, cachorra e tal, e eu tenho direito, eu sou sabido, todo mundo é burro e tal. Isso é uma doença. Uma doença que pode se agravar e tornar-se esquizofrenia. Sobre dúvidas é do mesmo jeito. Quem vive em dúvida não faz nada na vida. Nada. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que eu orientei, estudei, fui lá, orientei a pessoa a plantar uma determinada planta na fazenda dele. Então, quando ele decidiu plantar, eu digo, vamos, se for necessário eu vou contigo, eu planto com você. Bora, vamos, bora mesmo, bora, vamos embora, vamos. Ninguém saiu do lugar. E antes de plantar, ele passou no amigo, um amigo disse, essa planta presta não, rapaz, isso é uma merda, isso é uma porcaria. E ele desistiu. Pronto. Então, o que ele plantou? Nada. Ele não tentou nada. Ele plantou um pé de cebola? Não. Pé de coco? Não. Pé de maracujá? Não. Apenas vive na conjectura. Será que será? Se eu fizer isso, será que será? Então viver no mundo da imaginação sem ação é morte. Quem muito pensa, pouco faz. Você tem que pensar, mas não viver pensando e repensando, viver pensando e repensando, ré, e ré, e ré. Aí de repente da sua orelha, como diz uma, da sua zureia, começa a sair fumacinha, como se tivesse o cérebro queimando, e você pensando e repensando, pensando e repensando. Pensando e repensando, pensando e repensando, pensando e repensando, pensando e repensando, pensando e repensando. Ai meu Deus, eu tô doido. Então você tem que pensar e agir. Se você pensar e ver que aquele pensamento que você fez não tem condições de ser executado, então pode analisar que é o estéreo, pensamento estéreo. É aquele pensamento que você pensa, repensa, pensa, repensa, pensa e repensa. Pensa, repensa, pensa e repensa. Pensa, repensa, pensa e repensa. E não faz nada. Se você pensa numa casa, pelo amor de Deus, bota um tijolo no chão. Se você pensa numa casa, pelo amor de Deus, compra um terreno. Se você pensa em namorar, pelo amor de Deus, dá bola. Com essa cara de sargento ou de sargento, como é que os homens vão querer? Como é que as mulheres vão querer? Então vamos mudar o guarda-roupa, mudar o jeito de falar, o lugar de ir, o ambiente de conversar. É isso aí. Pensar e ter uma certeza. Eu não sei das coisas do mundo, mas o que eu sei eu tenho que praticar. Quem é dentre nós que sabe de tudo? Porque sempre haverá incertezas e dúvidas. Olha, escute eu, bichinho. Tá escutando? Tá ouvindo eu? Sempre haverá dúvida de tudo, né? Mas existe uma voz gritante dentro de nós. Deus estará contigo, Ele vai te ajudar. Segue essa certeza. Segue. Faz alguma coisa de certeza na vida, né? Faz. Eu me lembro que quando eu comprei uma casa 20 anos atrás, a gente fez um seguro nessa casa e as casas começaram a receber o seguro de volta, né? Então sai 100, 150 mil reais. Quando alguém vem me dizer, eu disse, opa, eu fui o primeiro a me inscrever. Olha bem, isso já faz uns 6 anos. E alguém disse para mim, eu vou esperar sair o seguro da casa para eu reformar minha casa.
E eu disse, eu vou reformar. Quando sair, meu amigo, a gente já está meio caminho andado. E eu chegava para Alcione e dizia, Alcione, comprei 5 sacos de cimento. Deixei lá na casa do material. Comprei um caminhão de maçame. Deixei lá na casa do material. Ei, Alcione, eu comprei 1 milheiro de tijolo. Deixei lá na casa do material. Aí depois arruma juntar dinheiro para os pedreiros. Vamos juntando. Ajunta dali, ajunta daqui. E reformei a minha casa. Não está terminado não, mas estou reformando. Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse esperando 6 anos para botar um tijolo, quem sabe? Ninguém sabe se vai sair. Tomara que saia, né? Mas eu falei com o advogado disse, rapaz, isso ninguém sabe não quando é que sai não. Eu vou ficar esperando no tempo? Você tem que agir com o que você tem, com a certeza que você tem. Então, com a certeza que você tem, você vai pegar um tijolo e fazer a sua casa espiritual. Não vai construir sua casa em cima de dúvida ou em cima de perfeição. Eu vejo também que essas pessoas são doentes de incertezas e de acusações. Elas procuram o perfeito e se frustram, porque nem elas mesmas são perfeitas, né? E nem eles são perfeitos. Então, mas ele fala de Deus e do mundo, fala da igreja fulana, fala do pastor fulano, fala não sei o que lá, só de mal. Parece até inimigo daqueles que creem, né? Mais amigo daqueles que não creem do que amigo dos que creem. Essa doença nós temos que ter cuidado para não termos. Você tem que agir com a certeza que você tem. Qual é a certeza que você tem? Pastor, eu tenho essa certeza aqui. Então vamos agir em cima disso, né? Eu me lembro de um irmão que tinha certeza que ia ganhar na loteria. Então eu disse para ele, pois jogue e ore a Deus. Mas ele nunca jogou, mas sempre dizia para mim, vou ganhar, vou ganhar. Mas nunca ganhou, morreu, foi embora, né? E nunca ganhou. Mas também devia ter menos feito um papelzinho, né? Quem sabe? Mas viver em cima de conjectura, de imaginação, é viver em cima da loucura. Pastor, eu não sei. Desde a Bíblia até filhos, até casamento. Pastor, eu não sei se casar bem, hoje ter filho no dia de hoje. Pastor, eu não sei se eu conseguir um emprego, passar no concurso, ficar rico. Meu irmão, se prepare para esperar e ter muita ansiedade. Você tem que agir com o que você tem. É o que Jesus Cristo falou, que os pardais, eles não colhem nem guardam em celeiro, mas eles vivem o dia deles. Viva com a certeza que você tem. Viva a certeza que você tem. Com a realidade que você tem. É bom quando a gente vive muito tempo observando a situação, porque delas tiramos muitos exemplos. Porque eu acompanhei um irmão que ele fez uma casa dele com tábua. É muito fácil lá no Paraná, né? Casas chiques com tábua. Mas aqui no Nordeste é coisa assim pobre e tal. Mas ele pegou uns pau, né? Colocou no chão, pegou prego, pá. E no lugar onde ele queria que tivesse mais segurança, ele botava uma folha de zinco. Pronto, construiu a casa dele. Foi morar dentro. Depois ele ganhou mais um dinheirinho vendendo sucata. E aí ele começou a fazer uma casa de tijolo pelo lado de fora da casa de pau. E construiu a casa de tijolo. Que maravilha, né? Fiquei tão feliz. E aí ele continuou vendendo sucata. E tome sucata pra lá, e tome sucata pra cá. Aí ele ganhou mais dinheiro, comprou carro e tudo. Aí ele começou a construir a terceira casa. Aí vinha com colunas, com um predeiro profissional, ao redor da casa de tijolo. Então dentro estava a casa de tábua, ao redor a casa de tijolo e ao redor ainda a casa de alvenaria com colunas para primeiro andar. Ele viveu a vida dele e hoje ele tem a casa dele. Mas ele não ficou na conjectura assim, será que será? E será, e que será, e que será, e que será? Eu vou voar, e vou voar, e nunca voa, né? Então, haja com as convicções que você tem, tanto filosófica quanto física. Qual é o seu limite? Qual é o seu salário? Vamos administrar o seu salário?
Pastor, o meu patrão, só na rodada de cerveja, ele gastou mais do que o meu salário. Eu recebo R$ 300 por semana, pastor. Ele numa rodada de cerveja gastou 400 conto com os amigos dele. Sim, mas é a realidade do seu patrão. Qual é a sua realidade? É R$ 200 por semana, pastor. Então, vamos lá. Vamos ver aí o que você vai fazer com esses 200, como é que vai aumentar. Você tem que agir com o que você pode tocar, palpável. A fé não é loucura. A fé, ela traz à existência aquilo que você quer. Mas o que é o contrário da fé? A dúvida, é a conjectura, é conjecturar e reconjecturar, né? E já conheci e conheço ainda muitos irmãos que ficaram doidos, maluco, beleza, porque ficaram pensando, repensando, pensando e repensando, pensando e repensando e repensando e pensando, pensando e repensando, pensando e repensando, pensando e repensando e repensando e repensando. Não sai do canto, meu irmão, né? Muitas irmãs, eu vou ter um filho quando meu marido melhorar, porque ele é bruto e ignorante, ele vai melhorar, aí tome tempo, e tome mais tempo, e mais tempo, aí eu fico velha, aí eu não menopauso, pronto, acabou-se. Então, meu amigo, tenha logo esse filho, mas ele é bruto, ele é ignorante, não, mano, você não está pensando da brutalidade dele não, está pensando do filho, né? E aí vai, seja o que Deus quiser, quem muito pensa, nada faz. Você tem que pensar, mas não ficar pensando e repensando, pensando e repensando. E essas duas doenças que atacam o ser humano, eu não digo isso para acusar quem quer que seja. A função de acusador é do diabo. A minha função é de ajudador, né? De estar aqui como sacerdote, ajudando vocês que estão me ouvindo. Você tem que lidar com o que você tem. A imaginação, ela é boa para a gente assistir um filme, para profetizar. Agora não para você ficar no vazio, né? Ficar no vazio, pensando e repensando, pensando e repensando. E sobre os problemas, né, desses que ficam acusando todo mundo, né? Temos que ver o seguinte, que às vezes pensamos que acusando os outros somos melhores do que eles. Não. Os defeitos dos outros não me tornam melhor. O que me torna melhor são as minhas qualidades. Entendeu, bichinho? Não é assim os defeitos. Fulano é um safado sem vergonha, cachorro. Eu não fico melhor do que ele porque isso, ele é sem vergonha, cachorro, não. Eu fico melhor quando eu consigo aumentar minhas qualidades e diminuir os meus defeitos. De defeitos em tudo e em todos tem. Se a pessoa ficar vendo defeito de mãe, de pai, defeito de namorada, defeito de esposa, não vive. Não vive, né? Ah, porque minha esposa tem TPM todo mês. Mas toda esposa tem TPM todo mês. É aprender, bichinho, lidar com essas coisas da vida. Essas coisas atrapalham a fé, né? Atrapalham a fé. Eu não quero saber de nada negativo. Eu quero saber de coisas positivas. É claro que eu não ficar um leso sem saber de nada da vida. Mas destacar constantemente o negativo dos outros é querer ser melhor do que os outros. E viver numa doença, né? É o padre Marcelo Rossi, que eu gosto tanto. Eu gosto do padre. Gosto. E eu tenho fé em Deus que um dia eu vou apertar a mão dele. Eu gosto de ouvir ele, eu gosto das músicas dele. Pastor, o senhor gosta de padre? Ave Maria, gosto. E aí? Eu gosto da personalidade dele, né? Aí não vem me falar dele não, porque eu não vou gostar. Eu quero ouvir a música dele lá. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei a mão e dai glória a Deus. Erguei a mão do Senhor. Quem sabe um dia eu dou um abraço desse padre, né? Eu oro por ele. Você já sabia que eu oro por ele, né? Eu soube que ele está em depressão, mas todo homem é pequeno, né? Nós somos pequenos, então nós podemos ter problemas, né? E eu, de vez em quando, eu oro. Deus abençoe o padre Marcelo Rossi. Abençoa mesmo. Eu também não quero saber nada de errado, de pastor, de igreja. Cada um que vive o seu, meu amigo. Eu tenho que administrar a minha vida e diminuir os meus erros, que são muitos, né? Então, quando você encontrar uma pessoa
que tem esses problemas, identifique e afaste-se. Porque não, ela vai minar a sua vida, né? As pessoas que ficam, o que será, que será? Que será, que será, que será, que será? Pode lançar dúvida em tudo. Você tem um comércio, ela vai dizer, será que esse comércio vai para frente? Será que será? Isso é o demônio, né? É bem casado, todo comércio é bom, todo meio, todo fim também é bom. Ou seja, ela está doente, ela precisa de tratamento, ou ele, né? Esse é homem. Eu já vi mais homem do que mulher assim, né? Mas existem os dois. E sobre a dúvida, né? Eles querem viver em cima de dúvida. Não, porque está aqui, Deus amou o mundo. Essa aqui não está nos originais, tá não? Não. Quem disse a você? Fulano disse. Quem disse a fulano? Que Cicrano falou. Quem disse a Cicrano? Beltrano. E quem disse a Beltrano? Fulano. Muitas dúvidas, né? Nós não devemos viver em dúvidas, incertezas, nem em espírito de acusações, né? Seja com quem seja. Se você não gosta de alguém, diga na cara dele ou dela: eu não gosto de você, você está errado. Mas não precisa ficar essa doença, ela ataca todo mundo, né? Então ela fala do Papa ou ele fala da igreja, ou igreja fulana, igreja cicrana. Então fica uma coisa assim, um espírito de acusação muito terrível. Como eu falei, já acompanhei alguns casos de evangélicos que ficaram loucos por isso. Loucos mesmo, né? O último caso que eu acompanhei foi de um jovem, né, que viu os pais da igreja batista. A igreja batista expulsou os pais dele da igreja, né, e ele ficou traumatizado. E hoje ele anda pela terra, é insuportável você falar com esse homem. Um cara bonito, um senhor de idade bonito, bem vistoso, mas em poucos minutos ele acusa os céus e a terra. E ele é doido para alguma empresa errar contra ele, para ele agir contra essa empresa, qualquer pessoa. Então, é como se fosse uma doença. E por isso ele vivia sozinho até pouco tempo que eu vi ele com a namorada. Tomara que essa namorada conserte a cabeça dele. Até eu cheguei para ele e disse: olha, houve esse problema com seus pais na igreja batista em 1975. Você foi expulso da igreja porque o seu pai devia na bodega. Mas o pastor é safado, sem vergonha, certo? Mas isso houve o erro do pastor, houve. Mas aí ele pegou esse erro e fabricou. E ele faz curso, formado em teologia, fez vários cursos em várias igrejas, mas o curso dele é só para acusar. Quando ele se levanta, vem com aquele ódio, né? Uma certa vez eu estava pregando sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego na igreja batista, e ele se levantou: o Velho Testamento não presta para nada, o Velho Testamento pode jogar no lixo, tal, no meio do culto. Então compreendemos o trauma de quem quer que seja, né? Mas a moral da história é: não seja assim, não deixe ninguém fazer isso com você, não deixe ninguém traumatizar você, porque se o trauma tomar conta da sua vida, ele vai manobrar toda a sua vida e vai levar você sempre para onde ele quiser. Então todos nós temos traumas, seja um chute na bunda, seja uma rejeição, seja o que for, né? Mas é possível superar o trauma, é possível superar a rejeição. Cristo ajuda a gente a superar tudo isso, né? Uma mulher que foi estuprada, por exemplo: pastor, eu não me casei porque eu fui estuprada, tal, né? Sim, e aí? O que tu fizesse da vida? Vai ficar a vida todinha? Eu sou estuprada. Não, você vai dar a volta por cima e vai negativar esse trauma que você passou, e você vai viver a sua vida feliz. Então fica esse comentário na Rádio Paz e Luz sobre comportamento compulsivo, dessa parte, né? Que é a parte da dúvida, que a pessoa está sempre em dúvida e está sempre criticando, né? Eu estava lendo a Bíblia Católica, o livro de São Tobias, e o cara chegou para mim, olhou: pastor, essa Bíblia é católica? Eu disse: sim. E esse livro aí, São Tobias, não existe? Eu digo: existe, eu estou lendo ele. Mas não, pastor, aí não, eu não quero saber, eu estou lendo a Bíblia Católica
e é a mesma Bíblia da gente. Ela tem alguns livros a mais, é questão de concílio. Mas me diga uma coisa, irmão, o senhor já leu a Bíblia católica? Não. O senhor já leu a Bíblia evangélica? Um pouquinho. Então não pode criticar, leia primeiro, né? Criticar é muito fácil, né? Criticar, pisar em cima da cabeça de quem está no chão, também é fácil demais, né? Agora, difícil é nós analisarmos a nós mesmos e descobrirmos erros terríveis como esse, erros das dúvidas, né? Você tem que ter uma certeza na vida e viver em cima dessa certeza, porque o resto pertence a Deus. A Bíblia diz que a gente não sabe nem o que acontece no dia de amanhã, então a gente não tem certeza do que vai acontecer no dia de amanhã, mas pela fé eu faço o meu dia hoje e o amanhã será abençoado, né? Agora, o que vive da incerteza e tome dúvida e dúvida e redúvida, dúvida e redúvida, será que a Bíblia é verdadeira? Quem foi que escreveu a Bíblia? Será que Deus existe? E anjo? Sempre na dúvida, afunda no mar, né? Jesus Cristo falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquilo que você não compreende, deixa passar, porque também é querer demais, né? Que a gente compreenda tudo, que você compreenda tudo. Nós somos tão pequenos para compreender o macro, né? Mas temos que ter uma certeza de alguma coisa na vida e trabalhar em cima desta certeza. Trabalhar firmado, alicerçado em cima dessa certeza. Aí sim, o seu castelo, a sua vida, estará em cima de uma rocha de certeza, de segurança. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Confia em Deus. Não entra nesse mar de dúvida, né? Não, senhor, a gente ficou entrando na mar da dúvida se a terra é quadrada ou redonda. Quadrada, redonda, quadrada. Eu quero saber se é quadrada, se a terra é redonda, se é oval, se é comprida, que nem uma banana. Eu quero é viver. Senhor, quem vive de dúvida, né? Tome dúvida. Aí acaba ficando doido. E eu fiquei enchendo o saco de Alcione. De manhãzinha, Alcione olhou pra mim. Aí, ao invés de eu dizer: eu te amo, meus amores, bem romântico, né? Que a gente muda a voz, né? Eu te amo, meus amores. Alcione, quando a gente tá romântico, a gente fica assim, falando meio rouco, né, Alcione? Eu te amo, meus amores. Não, assim parece que eu tô no banheiro. Peraí. Eu te amo, meus amores. Mas em vez de eu dizer isso, aí eu disse, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou novamente pra mim, eu olhei pra ela, e eu disse: a terra é redonda. E ela jogou o travesseiro em mim: sai daqui. Ó, senhor, não tô indo embora, eu tenho um negócio pra dizer. Diz: a terra é quadrada. Vai-se embora logo. Bem, há controvérsias, né? Aí o cara chega no limiar: será que eu tô aqui? Ou você tá sonhando que eu tô aqui? Você tá pensando que tá me ouvindo na rádio, mas você não tá me ouvindo na rádio. Você está pensando que está me ouvindo. Amor, isso é uma loucura, né? É a loucura da dúvida. Cheio de dúvida. Tenha uma certeza: Jesus te ama e Jesus nos ama também. E que você vai vencer. De um jeito ou de outro, algo acontecerá e você vai vencer. Ô, senhor, vem cá, vamos conversar uma coisa aqui muito importante. A terra é redonda, quadrada, comprida. E o que importa? O que é que você acha? Eu não acho porcaria nenhuma. Nada, você quer viver, né? Você gostou dessas porquê e porquê? Tem aquela música, né? E será que será? Que será que será? Bem, se a gente for viver de que será, porque isso, porque é daquilo, a gente acaba doido, meu filho. É mesmo, isso, bichinho, é isso aí, desse jeito. Falou a patroa, a chefa, a manda-chuva, Alcione. Então vamos viver em cima da certeza, né? Muitas teorias, por isso que às vezes o cara vai fazer seminário. Eu falo isso que eu também sou teólogo. Eu fiz seminário 5 anos, né? Mas aí o cara às vezes entra no seminário e fica incrédulo, porque é tanta teoria, iria e tomiria, porque Calvino disse, porque Jung, porque não sei o que lá, fulano, não sei quando falou. Vamos fazer o seguinte: vamos acreditar em Jesus Cristo e pronto. Amém? Rádio Paz e Luz, a Rádio da Libertação, falando de Jesus para você. Que bom você estar do outro lado me ouvindo, né?
Rádio Paz e Luz, 24 horas no ar, falando de Jesus. Manda um zap para mim. Manda um zap aí dizendo o que você acha do que eu falei agora, sobre as dúvidas, né, doentes de dúvida e doentes de acusações. Aquelas pessoas que vivem sempre na dúvida e aquelas pessoas que vivem sempre nas acusações. Qual seria um remédio? Ou seja, pastor, eu vivo cheio de dúvida, e dúvida, e dúvida. Não. O remédio é você procurar a certeza em Cristo Jesus e trabalhar com o que você tem. Né? Você tem pedra? Então trabalha com pedra. Pastor, tem tijolos, então trabalha